filosofia não é só teoria, é um mapa da consciência humana. Neste vídeo você vai descobrir os 5 níveis que revelam como pensamos, duvidamos, agimos e despertamos para a verdadeira sabedoria. Cada etapa é uma revolução interior. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso faz o conhecimento alcançar mais pessoas e nos inspira a criar conteúdo ainda mais profundos. Fique até o fim e absorva cada insight. Pode transformar a forma como você entende a própria vida. No começo, a filosofia não chega como teoria, mas como vertigem. Basta uma pergunta simples em meio ao tédio cotidiano. Por que as coisas são assim? Você percebe que passou a vida aceitando respostas prontas. Até que, num dia qualquer, talvez à noite, talvez com um café morno ao lado, cruza com um vídeo, uma frase, um livro que muda o modo como pensa. Descobre que existe uma arte de questionar. O espanto inicial é quase físico. A mente se expande como se viesse oxigênio novo para um pulmão que nem sabia estar sufocado. No nível 1, você sente o que Sócrates fez sentir em Atenas. A ignorância não é falha, é começo. A filosofia ainda é encantamento, não labirinto. Ler Heráclito, Sêneca ou algum meme estoico parece suficiente para sentir-se mais lúcido que o caos ao redor. Mas algo cresce dentro. Um pressentimento de que as perguntas simples escondem abismos, que por trás de o que é o bem existe um oceano de problemas e mergulhar será inevitável. É o nascimento do filósofo, um misto de entusiasmo e solidão doce. Nesta etapa, o mundo ainda tem contornos sólidos, mas já se percebe a primeira rachadura. O segundo nível chega quando o encanto se desfaz e sobram perguntas que não se encaixam mais. Você começa a duvidar de tudo, não por rebeldia, mas pela constatação de que quase nada é certo. Descartes se torna um companheiro espiritual. Penso, logo existo, é sua corda no precipício do ceticismo. Aqui, perde-se o chão. Verdades religiosas, morais, científicas, todas parecem frágeis. Você passa noites revirando no escuro mental tentando decidir se o mundo existe ou se é apenas projeção. É desconfortável, quase clínico. A dúvida vira hábito, mas também é libertador. Descobre que questionar não destrói, depura. Esse é o estágio da autopsia das crenças. Você desmonta o próprio pensamento como um relógio antigo, observando as engrenagens da mente humana. O silêncio entre duas certezas torna-se laboratório. Quem fica preso aqui costuma se tornar nihilista, cético amargo. Quem continua aprende a usar a dúvida como bisturi, não como tumba. O segundo nível termina quando você entende que a filosofia não é sobre destruir sentido, mas sobre criar sentidos mais verdadeiros. Depois de demolir o castelo das certezas, surge o impulso de reconstruir. Aqui floresce o desejo por sistema, estrutura, ordem. Você descobre que pensar exige método e que liberdade sem forma é apenas ruído. Então mergulha em Kant, Aristóteles, Spinoza, Confúcio. Cada qual tentando mapear a selva da existência com sua própria bússola. O nível 3 é o da construção de arcabouços mentais. Você percebe que as perguntas sobre o bem, o conhecimento e o ser não são caprichos, mas os pilares de toda civilização. Nesta fase, a filosofia assume rosto ético. Você reflete sobre escolhas pessoais. Não basta saber, é preciso agir. É o encontro com a moral não como regra, mas como arquitetura da alma. Passa a questionar motivações, não apenas ideias. Por que ajo assim? As discussões deixam de ser apenas intelectuais e começam a atravessar a vida. É aqui que muitos se apaixonam pela carreira acadêmica. Descobrem que raciocinar pode ser profissão. Mas o verdadeiro risco é confundir teoria com sabedoria. O terceiro nível termina quando você intui que até os grandes sistemas são apenas mapas, meros desenhos da paisagem, não o território.
e está na hora de caminhar. O quarto nível é um terremoto silencioso. Você entra em contato com o pensamento contemporâneo, fenomenologia, existencialismo, desconstrução. Descobre que o próprio ato de conhecer está contaminado por cultura, linguagem e poder. Cada frase agora possui camadas. Quem fala? De onde fala? A quem serve o discurso? É fascinante e exaustivo. Você percebe que a realidade não é dada, é interpretada. Percebe que até a razão tem raízes afetivas e que por trás de toda a lógica há um corpo. Lê Foucault, Derrida, Merleau-Ponty, e tudo parece se liquefazer em significados múltiplos. A antiga segurança cartesiana vira fumaça. O mundo agora é uma rede de perspectivas e, paradoxalmente, quanto mais entende, mais sente o peso de não poder afirmar nada final. Nesse ponto há dois perigos: o relativismo paralisante e o desespero. Mas há também uma oportunidade: perceber-se como parte do próprio objeto de estudo. Ao examinar a consciência, você se vê refletido nela. Essa autorreferência é vertigem e epifania. O eu pensante torna-se também fenômeno observado. É o momento em que a filosofia começa a tocar psicologia, arte, espiritualidade. No fundo, o quarto nível é quando as muralhas entre saberes começam a ruir. Depois de escavar todas as camadas do pensamento, o quinto nível não se parece com conhecimento, parece com silêncio. Você entende que a filosofia mais alta não é sobre possuir ideias, mas sobre ser uma ideia vivida. Afinal, a sabedoria não cabe em frases, cabe em presença. Os mestres antigos já sabiam disso. Lao Tse falava do tal que não se pode nomear. Sócrates dizia nada saber. Ambos apontavam para o mesmo território que as palavras só rodeiam. Aqui surge o encontro entre filosofia e experiência mística, entre razão e consciência. Você descobre que a separação entre pensar e viver é artificial. O estudo transforma-se em prática. Ler Nietzsche, Simone Weil ou Nagarjuna é contemplar espelhos que devolvem responsabilidade. Se você compreende a impermanência, vive de outro modo. Se entende a liberdade, age com mais compaixão. No nível 5, o filósofo torna-se artesão da própria alma. Ele investiga menos o mundo e mais o eu que o percebe. Descobre que existência e pensamento são o mesmo fluxo, e que toda filosofia autêntica acaba convergindo para um mesmo ponto silencioso, aquele instante de lucidez em que você olha a vida e por um segundo entende tudo e nada simultaneamente. Essa percepção não pode ser ensinada nem sistematizada, só vivida. Quem chega aqui percebe que o caminho não tinha fim, apenas ciclos, que toda a jornada anterior, dúvida, lógica, ética, crise, insight, foi preparação para um único gesto: estar presente no mistério. O filósofo que consegue isso já não fala sobre sabedoria. Ele a encarna quando respira, escuta, cria. É a maturidade do pensamento que virou consciência. Filosofar, no fim, é lembrar que pensar é um ato de amor. Amor pela verdade, pelo espanto, pelo próprio limite. Quem percorre os 5 níveis não se torna um gênio, mas alguém que finalmente aceita a complicação de existir. Há um tipo de serenidade que só vem depois de 1000 desmoronamentos. Ao olhar para trás, nota que não saiu de lugar nenhum. Apenas voltou ao ponto de partida com os olhos abertos. E talvez esse seja o segredo que Platão, Nietzsche e todos os outros tentaram revelar de formas diferentes. A filosofia não é um conjunto de respostas, mas uma prática de estar desperto. No fim das contas, o verdadeiro filósofo é aquele que, diante do caos do mundo, ainda se permite perguntar, com humildade e assombro, o que é ser humano?